Saber Direito desta semana é sobre arranjos familiares e convivência. O curso aborda notas históricas, união estável, direito convivencial e muito mais. As aulas são com o professor Elon Nunes. Olá, este é o programa Saber Direito Aula e eu sou Elon Nunes, defensor público no estado do Amazonas e professor de Direito de Família. Nesta semana, nós estaremos trabalhando com o tema Entidades Familiares e Convivência. E, na aula de hoje, nós ainda falaremos especificamente sobre as notas históricas, a evolução do direito de família desde a antiguidade até os dias atuais. Vamos lá? Muito bem. Quando nós falamos sobre a família, é necessário nós compreendermos que esse espaço tão íntimo na vida da gente, ele mudou muito durante a história da humanidade. É verdade, a família, esse momento, esse espaço de felicidade, mas um espaço marcado também por tantas angústias, um espaço tão complexo que mexe com a gente, nós conseguimos perceber que ele mudou e muda constantemente. Veja só, a família dos nossos avós não é a mesma família dos nossos pais. A família dos nossos pais não é igual à nossa. E tampouco a família deles, a família nossa, será igual à dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a família é esse espaço de transformação. Se a sociedade muda, é porque a família muda constantemente. Então, nós precisamos começar a entender de onde surge a família e a mistura dela com a própria história da sociedade. Veja só, confira comigo como tudo isso começou. Na verdade, se nós formos parar para pensar sobre o que é a história da família e ela que se confunde com a própria história da sociedade, você vai perceber que lá no começo, o homem não tinha essa noção afetiva, essa situação relacional que hoje nós vivemos. Não, na verdade, o homem era um ser isolado, o homem era um ser que vivia forasteiro por aí e ele não tinha convívio afetivo nem relação estável. Essa era a grande procura e assim o homem vivia. Acontece que se o homem continuasse nessa realidade, vivendo nesse espaço e nesse comportamento, o homem, ele passava por vários problemas. Por estar sozinho, por viver isolado, o homem sofria e vivia constantemente ameaçado. E para superar isso, o que o homem passou a viver? Passou a viver em grupos, em pequenos grupos, mas não por situação afetiva, não por situação patrimonial, mas para fugir da própria realidade do medo e da ameaça de sofrer, de ser dizimado. E é nessa história que nós conseguimos observar que a família começa a se cumprir. Mas calma. Não é a família que você vê hoje, não é a família aquela de amor, mas, na verdade, a história antiga da família é marcada por promiscuidade. Como é que é? Isso mesmo. A história da família é marcada por promiscuidade. Imagine-se numa balada, isso mesmo, ninguém é de ninguém, Carnaval de Salvador, uma festa de forró, era assim que era a família reconhecida. Não tinha relação estável, até porque as pessoas não tinham base de moradia, não tinham bases sociais e, por isso, viviam por aí e as relações sexuais, as relações que vemos até mesmo nos filmes de época, revelam que não existia nenhuma relação afetiva. Andavam por aí conquistando territórios e nessas conquistas se relacionavam sexualmente sem qualquer compromisso. Não haveria uma frustração entre as pessoas? Não, porque não existia a marca de afeto. Tudo era uma relação fisiológica, uma relação meramente sexual. Tudo bem, nós passamos por isso e nós começamos agora, compreendendo esse passado para entender o presente da família, nós começamos a observar que
para manter essa proteção, o que o homem fez? Ele não veio direto para a monogamia que nós conhecemos hoje. Não. O que o homem fez? Ele passou a viver e estabelecer alguns casamentos em grupos. Ele sai daquela promiscuidade, que era conhecida como heterismo, essa é a expressão que era utilizada, e ele passa agora a se relacionar em casamentos grupais. Não vá tirar outras dúvidas nem pensar coisas diversas. Mas imagine só o desafio para o ser humano. Largar uma vida total de promiscuidade e passar a viver apenas com uma pessoa. Isso seria algo diametralmente oposto e muito complicado. E por isso, o homem passou a viver em casamento em grupos. Então se casava um grupo A com um determinado grupo B e ali eles poderiam assim limitar essas relações. Mas olha só, essa história pré-antiga ainda não revela, essa história pré-antiga ainda não vai revelar aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos de uma relação onde podemos observar. E daí, nós conseguimos agora buscar e verificar a família da Idade Antiga. Já superamos a idade da pré-antiga, já superamos todo o movimento antigo superado, já foi, e agora nós vamos falar um pouco da civilização greco-romana. A Grécia e a Roma também são movimentos que estabelecem para nós uma postura de família. Só que a família estabelecida tanto na Grécia como na Roma, e vamos falar um pouquinho da família grega, ela também não era marcada por aquilo que é entendido como família hoje. Na verdade, a palavra família já possui inúmeros significados. A palavra família, em um dos significados dela, pode até surpreender você, mas significa escravos, escravos domésticos. Vejam só, a família, ela tinha a expressão de escravos domésticos. Assim, familiar não era aquele que decorria do sangue. Familiar não é aquele que decorria como descendente. Familiar não era aquele que vinha de uma origem afetiva. Mas não. Familiar e família seria aquele que decorria e que vivia naquele aspecto doméstico, pouco importando se existiria sangue, pouco importando se existiria afeto, pouco importando se existiria amor. A palavra de ordem que nós conseguimos observar na família greco-romana é uma existência ainda misturada com o período pré-antigo e um caráter religioso. Mas calma, esse caráter religioso que nós podemos construir dentro da família greco-romana, misturado ainda com o período pré-antigo, não é dessa religiosidade que vivemos hoje. Até porque, quando falamos religiosidade, e especialmente em um país como o nosso, tão místico, nós muitas vezes relacionamos religião com o próprio cristianismo. Mas naquela época ainda não existia sequer a noção de cristianismo. Portanto, a religião e a religiosidade eram institutos, eram conceitos relacionados ao próprio grupo. O aspecto de divindade pertencia ao próprio pater. O pai da família, ou aquele que nós chamamos patriarca, de um modelo patriarcal, ele era o Senhor. E esse Senhor, ele era merecedor de todas as honras, de todas as oferendas e de todo louvor. Tanto é assim que nós temos uma noção hoje e nós afirmamos que Deus muitas vezes está em nosso coração. Nós chegamos a afirmar isso e precisamos compreender que essa expressão ela já vem de muito tempo.
Porque naquele momento, naquela época, o patriarca, quando vinha a falecer, ele não era enterrado ou sepultado lá em um lugar distante, não em um cemitério distante. Mas o costume muito curioso daquela época é um que ainda existe hoje em muitas comunidades ribeirinhas, comunidades do interior. Sabe qual é? A pessoa era enterrada, o corpo era enterrado no próprio quintal de casa. No próprio quintal de casa, junto ao casa. Olha só, para você ter uma ideia, muitas das pessoas eram enterradas dentro da casa, no centro da casa. Passou-se um tempo e esse sepultamento ele foi levado para o cantinho próximo de casa. E ali, o que fazia a família? E quem é a família? Todos aqueles que moravam juntos. Eles eram levados para cultuar o antepassado. Veja bem, a promessa de eternidade não era marcada pelo aquilo que construímos na vida terrena. Não. O sucesso de uma vida eterna, ele era confirmado pelo número de oferendas, pelo número de tratamento e de louvor e oração recebida e adoração feita pelos seus descendentes, por aqueles que viviam juntos. Daí, você consegue compreender a importância que era dada para o pater, para que ele pudesse, de alguma forma, estabelecer grandes grupos. Ora, quanto maior o grupo, maior será a possibilidade de eu ser adorado após a vida. Quanto maior o grupo, maior será o fogo, e o fogo não vai se apagar, e continuamente eu serei adorado. E por que os vivos adoravam? Porque também acreditavam que, adorando o antepassado, preservavam a vila daquele que o gerou, daquele que liderou, daquele patriarca, mas também garantiam duas coisas: auxílio e força. Então, a adoração estabelecida, a adoração construída, a adoração realizada pelo pater e pelos aqueles que eram os seus descendentes, os seus criados, que pertenciam àquele grupo, possuía essa relação uma forte carga de religiosidade, uma forte carga de culto, uma forte carga de valor. Essas pessoas não existiam e não se somavam por relações afetivas, patrimoniais, mas em um caráter religioso. Repito para você, o túmulo no centro da casa. Ali eles chegavam a afirmar que seria a segunda morada. E daí existiam essa famosa religiosidade transmitida pelos laços que uniam. Quer ver como isso é curioso e isso marca até hoje? Se você frequenta algum tipo de religião, as pessoas geralmente se chamam e se tratam como se fossem irmãos. Elas se cumprimentam como se fosse uma fraternidade. Muitas pessoas adotam e compreendem que essa expressão estaria relacionado ao amor, o afeto. Mas não, olha só, pode até ser que você utilize dessa maneira, mas na verdade, quando nós trabalhamos com a relação feita desde a antiguidade, eles se chamavam de irmãos não porque tinham sangue, não porque tinham afeto, mas porque adoravam o mesmo Deus, seguiam a mesma religião. Por isso, muitos daqueles que frequentam uma religião, eles se chamam entre si de irmãos, para sinalizar, para fazer pensar e tem a liberdade de concordar comigo, para compreender que essas pessoas juntas, elas se associam e têm um elo. Qual o elo? A religião. Servem, adquirem, creem, acreditam nos mesmos postulados de fé, no mesmo Deus. Tudo certo até agora? Conseguimos compreender então? Então nós conseguimos observar e conseguimos compreender que a família do presente
precisa ser entendida sob um enfoque histórico. E esse enfoque histórico não é marcado por relações estáveis, mas relacionado pela própria promiscuidade ou o heterismo. Percebemos que esses grupos foram conquistados e foram se relacionando, e aí nós passamos da promiscuidade para o casamento entre grupos. E percebemos que depois o modelo patriarcal, ele é caracterizado, o modelo patriarcal, ele é construído, olha só, pelo modelo religioso. Um modelo religioso que não é o mesmo contexto religioso de hoje, mas um contexto religioso patriarcal, onde a divindade, a presença divina, era marcada por aquele patriarca. E esse patriarca, ele não precisava, não dependia de si para viver em sua vida e ter sucesso na vida eterna. Mas a vida eterna era medida e bem-sucedida pela adoração que recebia. E porque ele era adorado, porque os seus descendentes, aqueles que seguiam, compreendido que o adorando, receberiam auxílio e força, receberiam auxílio e vigor. Então, meus amigos, família, mais que uma associação, mais que uma associação religiosa, passava a ser uma religião, uma associação natural. Uma associação natural que independia de sangue, bastava pertencer ao mesmo grupo, bastava pertencer ao mesmo grupo. E assim, a família passava a viver. Agora, dentro dessa construção, vamos observar o papel de cada um dentro dessa construção familiar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do pai. O pai, nós já compreendemos e já temos uma noção. O pai era aquele que desenvolvia uma relação de senhor e ele tinha um aspecto da divindade. E quem era a mãe? A mãe era uma mera reprodutora. A mãe não tinha qualquer caráter, qualquer característica, qualquer marca importante dentro da construção familiar. Para você ter uma ideia, como era importante ele ter descendentes para receber filhos e para receber adoração, se houvesse um caso de esterilidade, olha só, a culpa não era do marido, a culpa não era do homem, mas a esterilidade era uma culpa da mulher. E por ser culpa da mulher, esse casamento, essa família merecia anulação. Era isso mesmo, autorizava anulação. Por quê? Porque ele não aceitava ser estéril. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda neste programa. Tudo bem. Vimos o pai, vimos o filho, e agora nós precisamos compreender quem eram os filhos. Olha só, quando nós falamos sobre os filhos, é necessário fazer um corte. O filho homem e a filha mulher. Porque é o seguinte, quando nós falamos sobre o filho homem, esse era muito bem recebido. Já existia naquela época, e até hoje ainda vemos em alguns momentos, não sei se você já percebeu, uma hierarquização entre o filho homem e a filha mulher. Vamos entender o porquê disso? Porque antigamente, ter um filho homem era muito importante para o pai. Porque esse homem, ele ia tomar outras mulheres, ele ia agregar e continuaria o servindo como Deus ao patriarca por longos tempos. Agora, se nascesse uma filha, seria diferente. Porque essa filha, ela tinha um período temporário na família. Essa menina vai crescer. E no dia que ela crescer, o que vai acontecer? Ela vai largar o Deus da sua infância. E largando o Deus da sua infância, olha só, ela vai simplesmente passar a servir o Deus do seu futuro marido. Ou seja, um Deus desconhecido. Então perceba só,
O filho vai ser recebido, o filho vai crescer, e quando o filho crescer, ele vai continuar. E se ele casar, ele vai trazer alguém. E vai ter mais gente para cultuar a mim. Mas a filha não. A filha vai crescer daqui a um tempo e ela vai servir um outro Deus desconhecido. E ela vai fazer parte de um outro clã, de uma outra família. Daí nós percebemos e começamos a compreender agora, olha só, olha a importância da nota histórica, porque nós carregamos por tanto tempo uma hierarquização entre os filhos, até mesmo entre o filho e a própria filha. Tudo bem, vencemos essa questão também, que passa agora a ser superada. Vamos entender um pouquinho como era naquele momento histórico, como era naquela construção, a relação estabelecida no casamento. O casamento, meus amigos, não era aquele realizado hoje lá na matriz, não. O casamento daquela época, ele era marcado, primeiro, por uma questão patrimonial. Hoje, quando nós imaginamos um casamento, imaginamos uma festa, a felicidade dos noivos e etc. Mas naquele momento, a família era patrimonializada. Passamos da promiscuidade, caráter religioso e chegamos a uma família patrimonializada. Isso mesmo, patrimônio marcava a relação. Na verdade, o casamento nada mais era do que o negócio entre o pai e o homem. Na verdade, esse negócio que era celebrado entre o pai e o homem, que vinha o dote, olha o dote aí, era uma relação patrimonial. Você pagava pela filha e assim a recebia. Gente, nesse momento, nós conseguimos perceber que não existia uma conquista, não existia um ritual da conquista entre homem e mulher, razão pela qual não existia afeto, não existia amor, apenas era uma aquisição. E se o homem quisesse comprar outra mulher? Comprava. Nessa relação, nós não conseguimos encontrar uma relação afetiva, mas meramente patrimonial. Tem até um fato muito curioso, que no ritual celebrado entre o pai e o ritual celebrado para verificar o casamento com a filha, existiam ali pães, bolos, existia uma espécie de rapto, porque não era na igreja, era na casa, tirava a filha, as suas amigas fingiam ali uma mera defesa e ele levava a sua casa, onde iam morar, as pessoas iam andando na rua como se fosse um cortejo, para todo mundo entender que aquela pessoa estava saindo, aquela mulher, da casa do seu pai e passaria a morar com aquele homem. É aquilo que nós fazemos hoje, edital de proclamas, todas essas divulgações eram feitas dessa maneira. E olha só um fato curioso. O pai dava o enxoval, as amigas, os amigos serviam ali como presentes. E olha só, eu não sei se você, moça, eu não sei se você, mulher, que está aqui assistindo esse programa, já se imaginou em alguma vez, já sonhou em alguma vez entrar em casa após o casamento, possuída nos braços pelo seu esposo. Ah, isso é até uma figura romântica na sociedade atual. As mulheres querem adentrarem nas suas casas após o casamento e elas querem ser recebidas e serem carregadas nos braços. Mas olha só, isso tem um tema e tem uma motivação muito curiosa. Na verdade, olha só. Aquele comportamento, esse movimento que ocorria naquela época, nada mais era, gente, olha só, nada mais era para significar o seguinte: mulher, você não está entrando pelos seus próprios pés nesta casa. Não, você não tem o governo de si. Você não tem como caminhar e dominar os seus passos. Por isso, eu, homem, estou te carregando. Nós vamos celebrar o casamento, eu vou te possuir. E você só ganha acesso neste lar para andar depois que você estiver sacramentada e consumada por mim.
Olha só, gente, essa construção afetiva que hoje nós falamos da entrada nos braços pelo marido, nada mais era do que uma característica de subjugar a mulher ao governo do homem nessa sociedade patriarcal. E aí me diz uma coisa, você ainda vai querer agora, quando casar, entrar carregada pelos braços do seu esposo na casa? Olha só, esse é um tema também muito curioso, que não é nosso, mas marcado pela sociedade antiga. Tudo bem, começamos agora a compreender também algo que era muito importante, que era relacionado à prole. Uma vez casados, eu já falei para você que qualquer causa de esterilidade era debitada na conta da mulher. E mais que prole, o desejo era pelo filho. Filho, isso mesmo, no sentido masculino. Por quê? Porque se você tivesse uma filha, naturalmente ela depois seguiria um outro clã, uma outra família. Muito bem, gente. Agora nós vamos conseguir perceber que o Estado começa a tentar intervir nas relações familiares. Sabe por quê? Porque quando nós falamos dessas relações, nós conseguimos compreender e observar o seguinte, que se eu não tenho a certeza que o filho é meu, porque nós vivemos em uma eterna relação de falta de afeto patrimonializada, eu não confio em ter filhos, porque não existia esse sentimento de fidelidade que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, no período antigo, quando existia uma necessidade muito grande de a mulher se satisfazer, olha só o que acontecia. O homem, como bom anfitrião, recebia alguém. E ele apresentava a sala, apresentava a cozinha e apresentava também, sabe quem? A mulher. E dizia, olha, estou te recebendo e você, se quiser possuir também a minha mulher, fique à vontade. Por quê? Porque eu estou mostrando para você que eu sou um bom anfitrião. Mas isso não caracterizaria uma traição? Não, não caracterizaria, porque não tinha afeto, não tinha amor. O homem tinha várias mulheres, muitas mulheres, a mulher poderia ter se satisfazer. Tanto é que quando ela tivesse uma vontade de manter uma relação sexual, muitas das vezes, ela ia para o poço. E no poço, ela dava água aos camelos e, como recompensa, teria uma noite, uma relação sexual. Gente, essa vida marcada por uma ausência de certezas vai trazer para o homem não uma sucessão para os filhos, mas uma sucessão para os pais, ou no máximo para os irmãos. A sucessão não descia, mas a sucessão subia ou ficava no mesmo nível do homem. E isso fortalecia mais as riquezas. O Estado, preocupado com isso, percebendo que ele não iria conseguir construir uma relação, o que ele fez? Ele passou agora a estimular a monogamia. E estimulando a monogamia, naquele tempo não tinha exame de DNA. O homem passa a ter uma compreensão e uma certeza que o filho é seu. E sendo o filho seu, agora as heranças podem descer. E a herança indo para os descendentes começam agora a ter várias divisões de riqueza. E tendo e ocorrendo divisões de riqueza, as famílias começam a depender do Estado. Compreende bem agora por que sucessões, por que as relações entre filhos, por que monogamia, por que essas relações vão ocorrendo. Aquele poder ilimitado, ilimitado, não do pai, mas na verdade do pater, que era senhor de tudo, que decidia tudo, que era o próprio juiz da causa e resolvia os conflitos, nós conseguimos perceber que esse poder vai passando em uma relação para o próprio pai. E ele vai desenvolvendo, sendo o único detentor de acesso à justiça perante o Estado. Se alguém quisesse discutir algo dentro daquela família perante o Estado, primeiramente necessitaria passar para o pai. E se o pater compreendesse que deveria levar o Estado, ele levaria, caso ele próprio ali não resolvesse.
E essa é a história marcada da família na Idade Antiga. Vamos chegar um pouco à Idade Média e vamos compreender o que vem acontecer na Idade Média. A Idade Média, senhoras e senhores, ela foi marcada por uma série de transformações pessoais, sociais e econômicas. Nós conseguimos perceber que naquele momento nós passamos a viver como Idade Média o fim da clausura. Sabe por quê? É nesse momento que nós conseguimos observar que a família, ela sai ora dos campos e esse êxodo começa agora a dialogar para uma pequena urbanização. E nessa urbanização, o trabalho que era feito, todo construído no aspecto feudal, tudo dentro de casa, nós conseguimos até uma separação mínima entre o público e o privado. Nós passamos a ter uma separação mínima entre aquilo que se estabeleceu, entre aquilo que se criou e todas as outras construções dadas dentro daquela relação. Esse fim da clausura expõe cada vez mais a família à intervenção do Estado. E é aí que nós conseguimos falar que surge o direito público da família. O Estado, ele passa a dirigir a família e a ordenar e a dizer como ela deve se comportar. Olha só a construção que é feita da família ao longo do tempo. Olha só como é feita a construção e daí começamos a perceber várias questões. Vamos agora enfrentar uma questão que vai estabelecer para nós alguma compreensão do que estudamos até aqui. Vamos a um quiz e vamos examinar como devem ser construídos. A história antiga da sociedade é marcada pela letra A, presença do afeto. Segundo, letra B, questões patrimoniais. Letra C, fidelidade. Letra D, monogamia. Ou letra E, promiscuidade. Olha só, percebendo que nós estudamos até agora, a presença do afeto e questões patrimoniais, fidelidade e monogamia ainda estão distantes da criação da família. Razão pela qual a letra E é a alternativa correta nesse primeiro quiz que fizemos aqui. Tudo certo? Voltamos agora e vamos continuar estudando as notas históricas da família. Queridos, já observamos toda a Idade Antiga, já passamos pela Idade Média e agora começamos e passamos a integrar a Idade Moderna e conseguimos observar que a Idade Moderna ela é marcada por uma laicidade. O Estado agora começa a ser laico e a igreja, com medo agora de perder espaço, ela começa a fazer algumas concessões. As pessoas começam agora a se juntar não por uma questão de sacramento, uma questão religiosa, mas começam a crescer e começam a se relacionar. E daí nós conseguimos observar que todas as relações eram baseadas em relações diversas de tudo aquilo que foi construído até aqui. Só por uma curiosidade, você certamente conhece hoje as conhecidas festas de despedidas de solteiro. A ideia de hoje, quando falamos uma despedida de solteiro, é que ali o jovem vai com seus amigos se despedir porque a partir de então estará casado. Mas olha só, na Idade Moderna, a figura da despedida de solteiro, ela tinha um conteúdo totalmente diferente. Era uma festa em que se faziam para o noivo, para que ele pudesse receber presentes e dinheiro para, após casado, não comprometer a renda familiar, mas continuar participando das festas e das farras com os amigos. Olha só como era a despedida de solteira em um tempo não tão distante. Só que nessa Idade Moderna, nós vamos conseguir observar
também a presença forte das revoluções. E nas revoluções, nós conseguimos perceber que, especialmente na Revolução Industrial, o êxodo, a urbanização da sociedade, os grupos conglomerados urbanos vão fazer com que aqueles grandes grupos que existiam no campo passem a vir em pequenos grupos para as cidades. E formando esses conglomerados, nós conseguimos observar que o homem passa a trabalhar distante de casa. E trabalhar distante de casa faz com que ele passe agora a não desenvolver uma relação de muitos filhos. A mulher passa também a entrar no mercado de trabalho. E passando a entrar no mercado de trabalho, ela vai desenvolvendo a autonomia. Eles começam a não ter tempo mais para procriar, para fazer filhos, e passam a ficar muito tempo um distante do outro. E nessa construção, nós conseguimos observar que vai começar a surgir o quê? Alguns aspectos muito curiosos. A doutrina diz que a ideia do Estado era promover com esse afastamento e diminuir a família, porque diminuiria o caráter patrimonial, descaracterizar a força dos grandes grupos e passariam a defender do Estado. Só que esse caminho se deu ao contrário. Por quê? Porque diminuindo os grupos, diminuindo o número dos filhos, começa a surgir o afeto. O tempo dos nossos avós era marcado por muitos filhos, 15 filhos, 20 filhos. Eu já cheguei a ver pessoas, há 3 gerações anteriores, que tiveram 25 filhos. Imagine só como era a relação afetiva individual. Não duvido que não existia um afeto em relação a todos os filhos, mas a individualidade de cada um, ela era totalmente comprometida. Mas agora, veja só na sociedade. A nossa sociedade, 2, 3 filhos, o pequeno filho, ele vira hoje a capa da rede social. E esse afeto, essa saudade, esse amor, essa urbanização das famílias vai trazendo uma nova carga de famílias. Senhoras e senhores, agora nós começamos a perceber que a mulher deixa de ser uma mera reprodutora e passa a ser uma produtora. Nós conseguimos perceber que lá na Revolução Francesa também acontece algo muito curioso. Olha só, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, foi marcada pela vez dos sentimentos. E na vez dos sentimentos, diminui-se cada vez mais o caráter religioso das relações. Agora, nós conseguimos defender, e a burguesia vai fortalecer um regime liberatório, libertário, democrático, igualitário. E agora a família começa a discutir e viver um novo aspecto. Começa agora a surgir a família que nós temos hoje, a família afetiva. Agora nós conseguimos perceber que o Estado está querendo intervir na família. E por isso, Napoleão cria no seu código 2 casamentos. Primeiro, para fortalecer o Estado, ele estabelece o casamento civil. E segundo, para não ter uma briga forte com a igreja, ele mantém o casamento religioso. Lembrou alguma coisa daquilo que nós vemos hoje, especialmente na sociedade brasileira? Casamento civil, casamento religioso. Olha só, era uma estratégia de Napoleão, irmanado com a igreja, para não perder força. Ele queria que o Estado tivesse força, mas não poderia comprar um inimigo como a igreja. Daí, nós passamos a ter 2 casamentos. O casamento civil é a questão patrimonial e o casamento religioso é o sacramento. Casamento civil, patrimônio. Casamento religioso, sacramento. Olha a codificação que é dada e nós conseguimos perceber algumas coisas ainda importantes na família. Porque o Código de Napoleão, lá em 1801,
ele vem trazer algo muito curioso. Qual foi? A incapacidade relativa da mulher. Você, mulher, que está me assistindo agora, pode até ter uma revolta e dizer o seguinte: mas como? Incapacidade relativa para a mulher? E isso ser um avanço? Veja bem, nós estamos no início do século XIX. Nós estamos numa geração ainda que a mulher não tinha sequer qualquer capacidade postulatória, qualquer capacidade civil. Napoleão entendia que estava dando um avanço ao dar uma incapacidade relativa à mulher. E para aquele movimento feminista forte que já existia naquela época, ele deu argumento. Olha qual foi o pretexto apresentado por aquele código. Dizia-se que o argumento da impossibilidade não cabia à lei dar capacidade para alguém, mas isso seria a capacidade da mulher, fruto de uma conquista social. Perceba só como a história ela sempre foi dificultando o acesso da mulher à emancipação. E todas as conquistas que a mulher teve, tanto na sociedade como na própria família, foram frutos de sua conquista, de sua luta e de seus atos de coragem. Para você ter uma ideia, o Código de Napoleão também trouxe outro ponto importante. Foi a questão do divórcio. Só que o divórcio apenas ocorreria se houvesse um consentimento mútuo. Se houvesse apenas um consentimento dos dois. Daí, nós conseguimos observar, nós conseguimos compreender que essa relação trazida dentro da sociedade, ela vai marcar uma relação onde a mulher sempre teve que conquistar. E o Estado, de alguma maneira, sempre discutia, de alguma maneira, estabelecer ou não a capacidade da mulher. Tudo bem até aqui? Vamos agora chegar um pouco no Brasil. Já que estamos no século XIX, nós conseguimos agora observar a realidade brasileira. A realidade brasileira, ela sempre foi intervencionista. A nossa história, desde o Brasil colônia, ela é marcada por legalismo, inclusive na família. Olha só, se nós chegarmos ainda antiga, lá para as nossas ordenações afonsinas, aquelas ainda do período de Portugal, nós vamos observar uma orientação, um legalismo relacionado ao casamento e à família. Se nós avançarmos um pouco e passarmos nas ordenações manuelinas, também nós vamos perceber tal questão. Se avançarmos ainda e chegarmos nas ordenações filipinas lá em 1603, também vamos observar o caráter intervencionista do Estado na família. A família nunca se construiu propriamente, ainda que quisesse. Porque as pessoas se juntam porque se juntam, se unem porque querem se unir. Mas o Estado sempre quis, de alguma maneira, regulamentar essas uniões. Só que é o seguinte, a família brasileira, ela tem uma característica diferente de todas as famílias como do modelo europeu. Sabe por quê? Os artistas eram encaminhados, vindo de Portugal, para pintar e gerar imagens, gerar cenas sobre a fauna e a flora. Só que quando eles chegaram aqui, algo que chamava a atenção e devolviam nos quadros para o Império, algo muito curioso, era a interação das crianças. Os quadros encaminhados para Portugal eram marcados por crianças interagindo com os adultos, sempre as crianças brincando. O que se percebe é que a família brasileira, ela tem um caráter marcado já pela afetividade. Um caráter marcado pela afetividade. E por isso nós conseguimos perceber que a família, ela é diferente, a família brasileira, mais que qualquer outra família, é marcada por uma forte carga de afeto. E daí nós conseguimos compreender muitas perguntas que fazemos.
Vamos a mais um quiz, vamos examinar mais uma questão para que nós possamos agora tirar e testar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Um dos grandes marcos que colaborou para o desenvolvimento do afeto na sociedade foi, vamos lá, teria sido o período feudal? Seriam as explorações marítimas? A Revolução Industrial? Ou uma determinação, uma intervenção do Estado? Não, nós conseguimos perceber que a Revolução Industrial, lá na letra C, foi um dos momentos marcantes. Letra C, Revolução Industrial, foi um dos momentos que marcou esse momento da criação do afeto na sociedade. Pela diminuição dos pequenos grupos, dos grandes grupos em pequenos, e por essa questão que ligou agora os relacionamentos entre as famílias. Superadas todas essas questões, nós começamos agora a observar e verificar como é a família na contemporaneidade. Como é a família de hoje? A família de hoje, do século XIX, é marcada por uma publicização. Isso mesmo, o Estado agora, ele começa no século XIX e nós observamos, inclusive, o Código de 16, o Código de Clovis Bevilacqua, marcado por um Estado que determina. O Estado, ele tira, o Estado, ele dá, o Estado, ele transforma. O Estado querendo afirmar quando começava a família, o Estado dizendo quando acabava um casamento, o Estado proibindo muitas vezes que o casamento se acabasse. Tanto é que nós vivemos por muito tempo a indissolubilidade das famílias, ainda que não houvesse mais afeto, ainda que não houvesse nenhuma relação. Mas o Estado querendo dizer quando acabava ou não uma família. Tudo por quê? Porque o Estado se transformava como um Estado social. E o Estado chegou, em alguns momentos, querer ser o pai das próprias famílias, querendo ser um grande pai, o grande provedor, e nessa construção se fortalecer nas relações intramuros, nas relações afetivas. E essas transformações que nós conseguimos observar, elas vão acontecer com muita intensidade. Se você parar para pensar, nenhum ramo do direito mudou tanto nos últimos tempos como o direito de família. Há autores que chegam a afirmar que a família dos últimos 40 anos, ela se transformou e mudou mais do que nos últimos 2 milênios. Nós conseguimos perceber que as famílias hoje, elas estão cada vez mais espontâneas e estão cada vez mais expostas a mudanças. Nós conseguimos observar que hoje nós não temos mais espaço para uma família, institucionalizada, casamentária, hierarquizada, heterossexual. Não, a família hoje, ela não pode ser mais a família condutora e negativadora de direitos fundamentais. A família hoje, da Constituição de 88, ela começa agora a observar que, se o ser humano é dinâmico, as suas relações são dinâmicas. E a principal relação dinâmica do ser humano é a família. A família, ela é uma evidência do caráter dinâmico da sociedade, do caráter dinâmico do ser humano, até porque ela envolve afeto. E afeto possui um caráter complexo. Não indispensável, mas um caráter que se transforma a cada momento. Basta observar, se você abrir a Constituição, no artigo 226, você percebe uma grande novidade. A família não é mais agora não possui mais um conceito, mas a família, ela é a base da sociedade e possui uma proteção especial do Estado. O que é a família? Base da sociedade e possui proteção especial do Estado. Cadê o conceito? O que é família? Quando é família? Quando começa? Quando acaba? Não. A Constituição
não disse nada disso. Ela apenas estabeleceu que ao Estado não cabe intervir, mas cabe proteger, e cabe proteger especialmente. Nós conseguimos perceber que a Constituição não vem constituir nada, mas vem reconhecer e vem aceitar, vem ser tolerante com as diversas evidências e manifestações de família. Perceba só que quando nós observamos a família e a Constituição de 88, nós conseguimos verificar o seguinte: olha só, a família agora não tem mais um conceito taxativo. Não. Agora nós conseguimos observar a família com um conceito plural. Só de observarmos o texto da Constituição, no artigo 226, nós vamos perceber casamento, vamos perceber entidade como união estável, uma entidade familiar, e vamos também conhecer a família monoparental, aquela regulamentada dos ascendentes entre seus descendentes. Perceba só, família hoje não tem mais um conceito taxativo. Família hoje não está presa ao monopólio do casamento. Em sede constitucional, a nossa lei fundamental, ela nos deu um caráter plural. Hoje, o centro de toda a Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, esse centro chegou na família e a Constituição Federal chegou a ser esse marco. Nós percebemos que, se antes falávamos em desigualdade, hoje a palavra de ordem é igualdade. Se antes falávamos em desigualdade entre entidades familiares e nos espantávamos quando víamos um casal que não era casado juntos, porque o casamento hierarquicamente era superior a qualquer outro tipo, qualquer outra coisa, hoje nós falamos igualdade. Se antigamente falávamos que existia o pater, que existia o pai e o pátrio poder, o homem como chefe da família em desigualdade à mulher, hoje nós falamos e também igualdade entre cônjuges. A Constituição estabeleceu o poder familiar e estabeleceu que na família, quem vai gerenciar a tua casa não é o Estado quem diz, mas é você. Por quê? Porque lá no Estado, na Constituição, a família ela é dirigida por homem e mulher. Homem e mulher guiarão juntos os destinos desse espaço chamado família. E, para acabar com a desigualdade também, nós hoje não falamos mais em desigualdade entre filhos. Acabou a figura do bastardo, acabou qualquer discriminação, porque hoje filho é filho. Hoje nós temos igualdade. Se antes tínhamos desigualdade entre entidades familiares, se antes tínhamos desigualdade entre cônjuges, se antes tínhamos desigualdade entre filhos, hoje a palavra é igualdade. Igualdade entre os arranjos familiares, igualdade entre os filhos, igualdade entre os cônjuges. Essa é a Constituição, uma Constituição que acolhe. Eis agora conseguimos perceber a valorização da dignidade da pessoa humana na família através da Constituição. Percebemos agora, nunca antes conseguimos perceber tantos instrumentos favoráveis e tanto reconhecimento jurisprudencial e doutrinário para que a família seja vista como um seio, um espaço de realização do ser humano. Vamos a um quiz e vamos examinar, vamos testar os nossos conhecimentos e vamos examinar o que foi a Constituição de 88 para nós em relação à família. Vamos ao quiz. Veja só, a Constituição Federal de 1988, em primeiro lugar, ela estabelece o casamento como uma única entidade familiar? Letra B, ela proíbe o divórcio? Terceiro, retirou o caráter intervencionista e passou a prover a família como detentora de proteção especial do Estado? E letra D, ela afasta a possibilidade do casamento religioso. A letra A não pode ser a correta, né? Percebemos que hoje as relações familiares são plurais.
Hoje, a Constituição própria estabelece o divórcio e permite o divórcio. Percebemos que a alternativa C é a correta, uma vez que ela estabelece que a Constituição e o Estado não devem intervir na família, mas sim proteger, e proteger de uma forma especial. Proteger de uma forma especial. Então aqui nós fechamos agora, podemos perfeitamente, superada todas essas questões históricas, encerrar essa aula de hoje e continuaremos o curso em um próximo encontro. Muito obrigado pela sua audiência. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.